Dia, turma. Então, hoje a gente vai falar e vai entrar na quarta unidade. Nessa unidade, nós vamos falar sobre energia elétrica, né? E a sua utilização, para que ela serve, né? De onde ela veio e o que ela pode estar nos influenciando. Então, a gente já viu que quando o sol se põe no horizonte, né? As lâmpadas elétricas, elas assumem o papel de iluminar o ambiente. Então, milhares delas iluminam diariamente nossa cidade. Então, quando a gente vê no alto aqueles pontinhos, né, luminosos, tudo isso acontece e é realizado por causa da energia elétrica. Então, a iluminação artificial dos ambientes é uma das maneiras de se utilizar a energia elétrica. Então, é preciso usá-lo de modo consciente e tomando os devidos cuidados. Então, hoje, nessa unidade, a partir dessa unidade, da quarta unidade, nós vamos falar sobre os cuidados e a importância da energia elétrica. Então, bora lá? Então, qual é o cuidado que a gente vai ter, né? Onde essa energia ela é produzida? Então, a gente já sabe que a energia elétrica é a principal fonte de energia de todo o planeta. Né? Então, ela é produzida a partir do potencial elétrico de dois condutores. Né? E onde ela é produzida? Em grande parte, a energia elétrica ela é produzida nas usinas hidrelétricas, mas a sua produção também pode ser feita de outras maneiras. Tá? Ela pode ser feita de usinas eólicas. Tá? O que são essas usinas eólicas? Usinas que são produzidas a partir do movimento dos ventos. Então, o vento passa por esses equipamentos, por essas hélices, faz essas hélices se movimentarem e geram, né, energia elétrica. Outro tipo de energia elétrica que pode ser produzida através de energias solares. Então, você tem essas placas solares aí, que é a energia do sol, né? Aquece essas placas e com o aumento da temperatura, essa temperatura aí transforma em energia elétrica. Outro tipo de energia elétrica que pode ser produzida é através das usinas termoelétricas, tá? Ou usinas nucleares, que é a partir de substâncias químicas que a gente pode estar utilizando e transformando em energia elétrica. Então, olha a quantidade, né, de energia elétrica que a gente pode estar usando e como elas são produzidas. Então, a energia elétrica pode ser produzida de todas essas maneiras. Aqui no Brasil, né, 90% dessa energia que é produzida e levada até as nossas casas é através da usina hidrelétrica, ou seja, através do movimento das águas. Então, a maior parte da usina hidrelétrica no Brasil é a usina de Itaipu, que está localizada no Rio Paraná. A fronteira, ela fica com a fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E quais são os cuidados que a gente deve ter com essa energia elétrica? Então, a gente tem que ter muita atenção com os cuidados sobre essa energia elétrica. Então, a energia elétrica a gente já sabe que é muito importante para o cotidiano das pessoas, né? É o conforto hoje que a gente tem com essa iluminação artificial. Então, em certas situações, a energia elétrica ela pode representar perigo e graves acidentes, como incêndio e choques elétricos. Então, eu vou passar para vocês alguns cuidados que a gente deve ter durante a utilização da energia elétrica. Então, soltar pipa, né? Quando você está na rua brincando, então soltar pipa em locais que estejam distante da fiação elétrica, porque você entra em contato com a linha da fita, a linha da pipa e enrola no fio, essa energia pode, né, ir chegar até você. Outra é a utilização, tá, do registro do chuveiro. Então, sempre desligar o registro do chuveiro antes de alterar a posição do botão da temperatura da água. Então, quando você quiser colocar ou no verão ou no inverno para aquecer ou esfriar a água, a gente tem que deixar o registro fechado e fazer o desligamento, né,
do chuveiro. O fio terra do chuveiro e de outros equipamentos devem estar devidamente conectados. Então, aquela fiaçãozinha que tem ali em cima, ó, do chuveiro é chamado de fio terra. Tá? Então, você tem na televisão, você tem no liquidificador. Então, todo o equipamento apresenta esse fio terra. Então, ó, conecte ele, tá, em um local e deixe lá, tá? Outro meio, tá, são as tomadas. Então, não colocar o dedo ou outros objetos na tomada. Então, quem tem recém-nascido em casa e bebês que ficam engateando, crianças, né, que não entendem sobre isso, tem um protetor de tomadas. Então, a gente, ó, coloca esse protetor e evita que as crianças façam o uso indevido dessas tomadas. Outro é sempre desligar a chave geral da energia. Por quê? Quando a gente vai fazer a troca da lâmpada, então aquilo ali está produzindo energia, está conduzindo energia. Então, quando você deixa essa lâmpada ligada, o registro geral da energia ligado na sua casa, quando a pessoa for tirar a lâmpada, pode ocorrer de você tomar aí, ó, esse choquezinho. Então, sempre desligar a chave geral da energia antes de realizar qualquer tipo de manutenção elétrica no local. Se for manusear uma tomada, desliga a chave geral. Se for trocar, né, a lâmpada, desliga, né, o registro geral. Outro, não tocar em fio desencapado. Então, gente, quando vocês observarem na rua fios desencapados ou dentro de casa, algum fio que esteja exposto, por favor, né, não tocar nesse fio. Desliga a chave geral, né, do registro da casa e aí pode fazer um manuseio. Ou então, desplugar a tomada do equipamento e fazer um manuseio. Então, vamos emendar os fios elétricos que devem ser feitos apenas com fitas isolantes. Essas fitas isolantes, elas isolam, né? Não deixa que a energia elétrica passe. E sempre com um profissional, né? Então, gente que não conhece, não sabe utilizar a energia elétrica, a gente sempre tem que chamar um especialista. Outro, né, cuidado que a gente tem que ter é não conectar vários aparelhos elétricos na mesma tomada. Tá? Então, vocês têm o que a gente chama de, ou tem gente que chama de extensão, tem gente que chama de tomada com benjamins, tá? Uma extensão com várias tomadas. E aí as pessoas começam a colocar vários conectores em uma só tomada, né? Então, por favor, evitem estar fazendo isso. Cada equipamento na sua tomada, tá bom? Outro cuidado que a gente deve ter, ligar ou desligar o aparelho, tá? Então, toda vez que a gente for ligar ou desligar qualquer aparelho, esteja sempre com as mãos secas. Então, se você tiver com alguma parte molhada, os pés molhados, descalço, ou o local estiver com água e você for tocar em um aparelho que esteja conectado, você pode sim receber uma descarga elétrica muito grande. Então, evitem causar, né, esses danos, porque a eletricidade pode sim levar o indivíduo à morte, né? Então é um choque muito forte que a gente toma ao utilizar de forma inadequada a energia elétrica. Outro cuidado que a gente tem com a energia elétrica é o que a gente fala sobre as ligações indevidas. Então, esses tipos de ligação podem sobrecarregar toda uma rede de distribuição e isso pode prejudicar toda uma cidade. Então, isso pode danificar, causar oscilações, né, na nossa energia e muitas vezes a queda ou blackout geral em uma cidade. Então, com isso, os aparelhos eletrônicos que utilizam a energia acabam se danificando, além, né, do transtorno da falta de energia elétrica. Então, isso são chamados, ó, de gatos elétricos. Então, gatos na rede elétrica é um tipo de ligação bastante perigosa e ilegal, tá? E esse tipo de ligação pode ocasionar curtos-circuitos e até mesmo incêndios nas redes elétricas. Então, fazer gato representa um risco de vida muito grande.
Olha só esse emaranhado na segunda imagem sobre ligações, né, irregulares. Então, fazer gato, gente, representa um risco muito grande de vida, não só para quem está praticando esse ato ilegal, tá? Mas também as pessoas que ficam próximos a esse tipo de ligação incorreta, tá? Então, nossa aula de hoje é falar sobre os cuidados e porquê da importância de manter uma ligação correta, tanto do equipamento quanto a ligação irregular. Então, esses cuidadozinhos aí a gente deve ter para manter o nosso consumo em dias. Então, ó, a melhor notícia que vocês têm hoje é sobre uma atividade do módulo de vocês, tá? Então, vocês têm uma atividade no livro, na página 192, e uma pesquisa sobre os acidentes que são causados por ligações irregulares, tá bom? Então, na próxima aula, vocês entregam essa pesquisa. Bons estudos!